Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Nós vamos trabalhar com a noção de pós-modernidade. A nossa aula de hoje vai tratar especificamente sobre um pensador da filosofia da ciência chamado Karl Popper. Antes de nós falarmos do Karl Popper, vamos falar um pouquinho da noção de filosofia da ciência. A filosofia da ciência ela é fundamental dentro da ótica da filosofia, sobretudo porque vai resgatar o pensamento da ciência desde a antiguidade, seja com os pré-socráticos, alcançando Aristóteles principalmente, depois a ciência do próprio Renascimento, ou seja, com Kepler, com Copérnico, com Galileu, até enfim alcançar a ciência na modernidade ou a ciência da pós-modernidade, cujos pensadores são extremamente recentes e marcam um tipo de filosofia da ciência que é muito interessante. O fato é que a filosofia da ciência vai lidar com questões da ciência, mas numa perspectiva filosófica. Nesse caso, qual é o papel da ciência dentro da perspectiva, dentro do crescimento, dentro da noção de humano, por exemplo. Então, nós temos filosofia da biologia, por exemplo, é uma área da filosofia ligada à filosofia da ciência. Filosofia física é uma área da filosofia ligada à filosofia da ciência. Ou seja, é um tipo de filosofia que vai se utilizar de áreas complementares, de grande importância, mas para corroborar com a perspectiva filosófica. Ou seja, lidar com um tipo de filosofia da ciência é também, inevitavelmente, adentrar a outras áreas do conhecimento, sobretudo áreas do conhecimento que são científicas propriamente, isto é, a área da física, a área da matemática, a área da biologia. Nós temos inclusive uma filosofia da geografia que tenta pensar as perspectivas da geografia na tentativa de entender e compreender o homem, a sua existência, as suas questões existenciais como um todo. Portanto, a filosofia da ciência ela é algo extremamente importante e, por vezes, atual. Pois bem, dito isso, um grande pensador da filosofia da ciência é o Karl Popper. Karl Popper nasceu em 1902 e morreu em 1994, ou seja, no século XX. Qual a importância do Karl Popper e o que ele tem a nos dizer? Popper é um teórico da ciência, não propriamente de uma tese científica, mas um teórico e crítico do que significa fazer ciência. Ou seja, o Karl Popper, que também era físico, diga-se de passagem, filósofo e físico, acredita que ciência e o saber científico correspondem à falseabilidade, ou o que ele também denomina de refutabilidade. Ou seja, a teoria de Karl Popper, ela se baseia no critério da falseabilidade ou refutabilidade. O que isso significa? O Popper propõe que uma teoria científica seja avaliada pela possibilidade de ser falsa, isto é, falsificada e não verdadeira. É um tanto quanto inusitado um tipo de pensamento como esse, haja vista que a própria filosofia, na sua essência, mas o homem, enquanto homem racional, cuja capacidade inteligível leva o homem a pensar sobre N questões, ou seja, a filosofia e o homem por excelência, sempre lidam com a noção de verdade, ou seja, a ideia da verdade, o que em grego nós chamamos de aletheia, ok? Se nós observarmos, os pensadores gregos clássicos, todos eles lidam com a noção de verdade,
o que é a verdade, o que é o verdadeiro conhecimento, como nós alcançamos a verdade. E aí nós chegamos até o pensamento do Karl Popper e, inusitadamente, é um pensador que dirá que a filosofia, ou melhor dizendo, a teoria científica, ela não decorre de teses verdadeiras, mas teses que podem ser falseadas. Não confundamos, não são teses falsas, são teses que podem ser tornadas falsas. Mas então ele acredita numa verdade? Ora, a verdade denominada por Karl Popper nada mais é do que hipóteses. Ou seja, para Popper, as leis, as teorias científicas, por mais que elas sejam estabelecidas, por melhor que sejam os seus fundamentos, toda a teoria científica não passa de uma hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese, segundo a perspectiva do Popper, é sempre a possibilidade que a própria teoria oferece de ser refutada. É a possibilidade que a própria teoria oferece, a abertura que a própria teoria oferece de ser ultrapassada. Nesse caso, as teorias científicas são hipóteses porque inventadas livremente para predizer e explicar os fenômenos, os acontecimentos. Com isso, Popper não está querendo dizer que hipóteses são menos importantes, ou quando ele identifica teorias científicas a hipóteses, ele não está inferiorizando as teorias científicas e muito menos minimizando a teoria científica. Pelo contrário, as teorias científicas, dirá Popper, elas são essenciais, elas são fundamentais. O questionamento enquanto filósofo, enquanto cientista, o questionamento popperiano, é justamente aquelas teorias, é sobre aquelas teorias científicas que se arrogam como verdades absolutas e que não estão abertas a serem superadas e superadas no sentido de serem falsificadas. Por isso que Popper identifica teorias como hipóteses. Hipóteses são conjecturas, isto é, são possibilidades de ser. E enquanto possibilidade de ser, a teoria ela pode ser superada. Veja que o Popper vai além e denomina essas teorias como doxa. Doxa em grego é opinião. E o contrário de doxa é episteme, que nos remete à noção de ciência. Se nós observarmos a tradição da filosofia, desde os clássicos Sócrates, Platão, Aristóteles, Sócrates, por exemplo, vai se colocar contra os sofistas, uma vez que para Sócrates o discurso dos sofistas não passa de mera opinião. E aí dirá Sócrates, bom, é fundamental ao homem encontrar a ciência, encontrar a verdade, ok? E aí nós nos deparamos com Karl Popper, que diz que a teoria científica, ela não é ciência, isto é, não é conhecimento, mas ela é opinião, ela é doxa. É mais um dos paradoxos popperianos contra, inclusive, a própria construção filosófica acerca do que se compreende como ciência e ciência enquanto verdade. Uma vez mais, Sócrates dirá que a ciência, isto é, a episteme, é a busca da verdade, é encontrar a verdade. E aí o Karl Popper, em termos filosóficos, dirá, não, ciência não é verdade, ciência é opinião. Obviamente, o Karl Popper vai receber uma série de críticas com relação a ao seu olhar acerca da ciência. O que Popper está tentando mostrar, e ele tem de algum modo a oportunidade de se defender, é que não há, da minha parte, dirá Popper, uma inferiorização do conhecimento científico. O que há, no fundo, é uma tentativa de ressignificar o que é ciência. Ciência, então, não é a busca da verdade, mas ciência é a busca da superação. Por isso que ele identifica a ciência ou as teorias científicas a partir da noção de hipótese. Por quê? Porque as teorias fora do alcance, que não se colocam na disposição
da refutação empírica, ou seja, de serem refutadas pela experiência, dirá Popper, não possuem pontos de contato com a realidade. Nesse sentido, Popper ele é muito austero, muito duro ao identificar ciência como opinião, como doxa, e não propriamente como verdade, ok? Então, na sua radicalidade, o pensador dirá que não podemos provar que uma universal é verdadeira, mas nós podemos provar que ela é falsa. Olha que interessante. Não há como provar qualquer veracidade universal da teoria, mas é possível provar que ela é falsa. Portanto, os cientistas avançam cientificamente nas suas teorias quando determinam os limites das hipóteses que utilizam, tentando mostrar que são falsas, para então substituí-las. O que significa dizer que para Popper o método científico ele corresponde a ter um problema, identificar uma solução, nesse caso, hipótese e tentativa de refutação dessa hipótese. Poderíamos dizer didaticamente, melhor dizendo, que a ciência para Karl Popper é uma hipótese que substitui uma hipótese que substitui outra hipótese. O que significa a hipótese? E aqui essa frase nos ajuda muito. O progresso da ciência corresponde ao resultado de um processo constante de hipóteses e refutações, de substituição de hipóteses falseadas por hipóteses melhores e não falseadas, porém sempre falseáveis. Olha o que o Popper está dizendo para a gente. São hipóteses que são as melhores e que ainda não foram falseadas. Contudo, elas estão na abertura e na possibilidade de serem falseadas. Eis o que significa ciência para Karl Popper, ou seja, a possibilidade de refutar, de superar uma teoria que jamais se apresenta no âmbito da verdade absoluta. Um abraço e até mais.